Fala, desbravador! Tudo bem com você? Estamos começando uma série muito importante de estudo da Palavra de Deus. Serão 12 estudos onde iremos aprofundar o nosso conhecimento nos mais variados temas importantíssimos para o nosso crescimento, para a nossa formação pessoal, também como indivíduos e como cristãos. Quero aqui convidar vocês para estudarmos ao longo dessa série muitos temas interessantes, curiosos, que vão aí nos aproximar mais de Deus e do entendimento da sua palavra. Então, vem com a gente aí, aperta o seu cinto, vem nessa aventura bíblica que vai ser muito especial. E hoje nós vamos começar falando sobre a Bíblia. Nada melhor do que a gente começar falando do livro, que vai ser o objeto dos nossos estudos, que é a Palavra de Deus. Então vamos lá, algumas curiosidades aqui para vocês, bravadores, se atentarem a respeito da Bíblia. A Bíblia é dividida em 8 partes. Pentateuco, que são os 5 primeiros livros ali do Antigo Testamento, históricos, poéticos, profetas maiores, profetas menores. Só para você entender aqui, profetas maiores e menores não quer dizer que são mais ou menos expressivos. Os profetas maiores são aqueles livros que têm mais densidade, mais volumes, mais capítulos. E os profetas menores são aqueles profetas que deram a sua contribuição, mas escreveram menos, tem menos densidade, menos volume, por isso há essa divisão de profetas maiores e profetas menores. E também formado ali já no Novo Testamento pelos evangelhos, pelas cartas e os proféticos também. Então, essas são algumas curiosidades das partes da Bíblia. A Bíblia também foi escrita por 40 pessoas durante um período de 1.500 anos. Olha que coisa interessante, durante 1.500 anos foi o período em que a Bíblia foi escrita. Se você contar lá de Gênesis até Apocalipse, 40 pessoas das mais variadas classes, dos níveis sociais, culturais que você possa imaginar. Nós temos aqui reis, pastores, pescadores, pessoas das mais variadas culturas que contribuíram para a escritura bíblica ao longo desse período de 1.500 anos. Uma outra curiosidade aqui, a Bíblia tem 66 livros, sendo 39 no Antigo Testamento e 27 no Novo Testamento. O maior capítulo da Bíblia, olha que curiosidade interessante, está no Salmo 119 e o menor se encontra no Salmo 117. Antes da criação do papel e das impressoras, as pessoas escreviam suas histórias em papiros, que eram fabricados à base do broto de uma planta. Posteriormente, vieram os pergaminhos, eram mais resistentes, feitos de couro de bois. Então, antes de nós termos assim a Bíblia bonita, impressa, E hoje a novidade é o mundo virtual, nós temos apps da Bíblia nos celulares, nos smartphones, tablets e por aí vai. Então, antes de todo esse avanço tecnológico do papel para o virtual, então nós tínhamos a Bíblia, em formato ali de papiros e também de pergaminhos. Então, uma curiosidade aí para vocês vislumbrarem. Agora, uma questão interessante. A Bíblia é confiável? Será que a Bíblia tem relevância hoje para a nossa geração? Então é o que a gente vai procurar entender, a gente vai procurar vislumbrar nesse universo, nesse mundo da Bíblia. Então vamos para a primeira pergunta. Como e por quem a Bíblia foi escrita? Então, de acordo com o segundo livro de Pedro, capítulo 1, verso 21, nós lemos o seguinte, pois jamais a profecia teve origem na vontade humana, mas homens falaram da parte de Deus, impelidos pelo Espírito Santo. Então, nós vemos aqui através desse texto que a Bíblia é de autoria do próprio Deus. Obviamente que seres humanos, homens, como a gente viu aqui, cerca de 40 deles foram usados por Deus para escreverem a Bíblia, mas eles não escreveram aquilo que quiseram, aquilo que desejaram. Eles escreveram aquilo que o Espírito Santo revelou, e os usou, os iluminou para escrever o que foi feito, o que foi revelado. Então a Bíblia, ela é de autoria divina, sendo usado ali como instrumento o ser humano, que foi usado pelo Espírito Santo. Segunda questão. Quanto do que está escrito na Bíblia pode ser considerado verdade? Será que algumas porções da Bíblia contêm a verdade e outras não? Então essa é a questão. Vamos ver o que a Bíblia tem para nós a nos responder a respeito dessa questão. Segundo o livro de Timóteo, capítulo 3, verso 16 diz:
toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça. Então, conforme esse texto bíblico que nós acabamos de ler, nós percebemos que a Bíblia, toda ela é inspirada por Deus. Toda a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, o Espírito Santo de Deus ali revelou as verdades, revelou tudo o que tinha como interesse e motivo para a aprendizagem, para o crescimento cristão. Então, toda a Escritura é inspirada por Deus e ela tem essas nuances importantes para o nosso crescimento. Ela é útil para nos ensinar, é útil para nos repreender, então nos corrige diante dos erros que a gente comete e para nos instruir para o caminho da salvação, que é o caminho da justiça. Terceira questão, os antigos conhecimentos da Bíblia ainda valem para hoje? Será que esse livro que foi escrito há tantos anos, por um período tão longo, será que ele ainda encontra relevância em nossos dias? Olha o que diz aqui o livro de Isaías, capítulo 40, verso 8. A relva murcha e as flores caem, mas a palavra de nosso Deus permanece para sempre. Então, querido desbravador, amigo e amiga que nos acompanha nesse estudo, eu e você temos que entender que a palavra de Deus, ela é algo assim absoluto. Então, a palavra de Deus, ela não perde jamais a sua relevância. Há alguns que ficam aí com aquele discurso, temos que atualizar a Bíblia é um livro antigo, é um livro assim, antiquado. Não pense dessa maneira, porque a palavra de Deus é uma palavra viva, absoluta e que se encaixa em todas as eras, em todos os tempos. Não há necessidade de atualizar a Bíblia. Alguns às vezes colocam esse discurso apenas por uma questão de conveniência, por querer que a Bíblia se adapte ao seu estilo de vida, à sua visão, ao seu pensamento, à sua cosmovisão. Mas a palavra de Deus, ela está aí para nós nos adaptarmos a ela, e não o contrário. Então nós é que temos que renunciar, nós é que temos que nos abnegar, nós é que temos que nos sacrificar para seguirmos a verdade da palavra de Deus. Então a palavra de Deus, ela tem relevância sim para os nossos dias, e ela perdura aí por todo o tempo e será assim para sempre. Então, a palavra de Deus é uma palavra eterna. Quarta e última questão. Quem está autorizado a alterar os conhecimentos eternos da Bíblia? Então, mais uma vez, a gente volta para aquela questão. Será que a gente pode mudar a Bíblia? A gente pode contemporaneizá-la de uma forma que os seus princípios e valores possam ser ajustados à vida moderna, a tudo aquilo que nós estamos vivendo hoje? Então, será que alguém está autorizado a fazer isso? Olha o que diz a própria Bíblia no livro de Apocalipse, capítulo 22, versos 18 e 19. Declaro a todos os que ouvem as palavras da profecia deste livro. Se alguém lhe acrescentar algo, Deus lhe acrescentará as pragas descritas neste livro. Se alguém tirar alguma palavra deste livro de profecia, Deus tirará dele a sua parte na árvore da vida e na cidade santa, que são descritas neste livro. Então, eu e você não podemos de forma alguma alterar o que está escrito na palavra de Deus. Porque a palavra de Deus, ela é uma palavra eterna e ela possui um conteúdo, um valor absoluto para a nossa vida. Então, querido desbravador, desbravadora que nos acompanham aqui, nós temos que entender que a palavra de Deus, ela não pode ser levada de qualquer jeito. Nós não podemos deixar de ter apreço pela palavra de Deus. E ninguém está autorizado a interferir, a escrever, reescrever, fazer a palavra de Deus conveniente àquilo que a pessoa tem como desejo e sonhos e opções e por aí vai. Isso jamais pode acontecer. E se alguém ousar fazer isso, certamente vai arcar com as consequências descritas aqui que a Bíblia falou em responsabilidade por fazer algo que não foi autorizado. Por isso eu convido você a tomar uma decisão comigo hoje. Aprendi que a Bíblia é o livro do Senhor. Quero aprender mais lendo-a e estudando-a. Estou disposto a aceitar a palavra viva de Deus na minha vida. E aí, querido, você está disposto a aceitar esse desafio? Que Deus abençoe você, Deus abençoe a sua vida e que você tome essa decisão de querer servir a Deus seguindo e obedecendo estritamente a sua vontade. Não seguindo as nossas conveniências, não seguindo aquilo que o nosso coração enganoso às vezes nos ilude a fazer,
mas seguindo a vontade de Deus, que é santa, boa e perfeita. Se esse é o seu desejo, feche os seus olhos, vamos falar com Deus. Maravilhoso Deus, nós te agradecemos pela Tua palavra, que passa pelo tempo, pelas eras, pelas épocas, pela história e chega até nós como uma carta de amor, trazendo a cada um de nós os Teus desejos, os princípios, os valores que o Senhor deseja que a gente cultive em nosso viver. Por isso, ó Pai, nos ajude a amarmos a Tua palavra. Fique com cada um de nós, é o nosso desejo, em nome de Jesus. Amém. Valeu, querido desbravador, Deus abençoe você e até a próxima.